mais condição de continuar, a luta é encerrada. Então vamos deixar desse ânimo belicoso e vamos então ver o que a gente pode continuar, porque a produção me fez aqui um roteiro que eu vou aqui... Como é que é? Pronto, então é o seguinte, o diretor do programa, Paulo Viana Júnior, está dizendo que, além dos assuntos que a gente tratou no programa, até para transformar o programa num programa de audiência, um programa que depois, finalmente, vocês pudessem dar essa mensagem bonita que vocês vivem hoje, que vocês são evangélicos, é isso? A gente diz que a gente é cristão, sabe por quê, João? Vou te dizer. A palavra evangélico hoje vira um jargão onde as pessoas não vivem o que pregam. A gente vive o que a gente prega e é por isso que a gente gosta de mostrar literalmente o que a gente é hoje. Porque é o seguinte, o passado é um cheque cancelado, o futuro é um cheque predatado e o hoje é dinheiro na mão. E o que a gente vive hoje é com a realidade do fato de um relacionamento com Deus, que é um relacionamento sincero e sem esse jargão de que nós somos evangélicos, enfim, essa coisa que a gente vê, a gente fica até às vezes empapuçado de pessoas que se dizem cristãs e não usam as ferramentas que elas possam, de poder tocar numa sociedade imensa, que o seu programa é uma ferramenta. A gente sempre visa o foco de viver o que a gente prega. Então a gente se julga cristão. Deixa eu fazer duas perguntas a vocês dois, porque a gente ainda tem um tempo, não é verdade? E nós estamos cancelando, então, por pedido da Joana Prado, uma parte daquilo que a gente tinha programado, não é verdade? Eu pensei que tinha sido feito já um acordo anterior entre produção e vocês, mas como não houve, então é o seguinte, pode ser colocada alguma coisa de Casa dos Artistas? Pode, lógico. Pode, né? Então, a gente... Ô, João, eu queria até dar a mão para mim. Eu queria até deixar muito claro assim, na verdade, eu não me importo... Foi o que você falou, tipo, eu tenho um passado, entendeu? Eu tenho uma história como feiticeira, mas o que eu quero deixar bem claro hoje em dia é que, assim, eu tenho coisas mais bacanas para mostrar, entendeu? Eu tenho coisas mais legais para falar. Eu tenho 3 filhos e eu não quero que a referência deles seja essa. Meu filho outro dia falou para mim, mamãe, você dançava de biquíni. Eu falei, eu dançava, filho. Mas hoje em dia a mamãe vive uma outra história. Então, assim, o que eu quero sempre deixar muito claro para as pessoas é que, assim, eu tenho sim uma história de feiticeira. Deixa eu até deixar bem claro, pessoal, assim, eu quero explicar direitinho, tipo, eu me sinto constrangida quando eu me vejo dançando, porque, assim, a minha história hoje em dia é totalmente diferente. Então, assim, não que eu vá ficar brava, mas, assim, eu tenho coisas muito mais legais para falar. Eu não me incomodo se alguém chega na rua e fala, oi, feiticeira, como eu cheguei aqui, e tiveram algumas pessoas que falaram, como tiveram outras que falaram, oi, Joana, eu não me importo. Mas o que eu quero deixar bem claro é que, assim, eu tenho coisas mais legais para falar, tá? Eu não quero que fique nenhum mal-estar, me perdoa se eu fui rude com você. O que eu quero mostrar para todo mundo é sim a minha mudança, é sim a minha conversão. E se pudesse, assim, se vocês pudessem me respeitar, eu gostaria que não mostrasse realmente imagem de feiticeira ou foto de playboy, porque eu vou me sentir mal, tá? Então me perdoa se eu fui rude com você, me perdoa se eu falei de um jeito que eu não deveria ter falado, mas eu quero deixar bem claro que a gente pode falar, assim, de outras coisas tão interessantes quanto essa época de feiticeira, como foi na Casa dos Artistas, que foi um momento onde as pessoas puderam ver a Joana Pessoa, que eu falo que, assim, eu não ganhei o prêmio de 1 milhão, mas eu ganhei um prêmio muito maior, que foi esse reconhecimento, que era exatamente o que eu queria. As pessoas poderem ver que a feiticeira foi uma personagem, que eu tive que trancar minha faculdade, que eu tive que fazer um curso de teatro para eu aprender a administrar isso dentro de mim. O meu sonho era ir para a Califórnia, era fazer comércio exterior, enfim. E de repente eu estava ali de biquíni dançando para uma multidão. E fui tudo isso que você falou. Fui recorde de vendas da Playboy, fui uma das mulheres mais cobiçadas do Brasil. Enfim, então eu aprendi a administrar isso. Então, assim, a Casa dos Artistas para mim foi um marco, foi onde as pessoas puderam realmente ver que eu sofria como todo mundo, que eu era uma pessoa normal, que eu tinha, assim, uma estrutura familiar, que foi o que me ajudou demais. Então, eu acho até bacana mostrar essas imagens da Casa dos Artistas, porque foi lá onde realmente começou a minha história como Joana mesmo. Então vamos fazer o seguinte, a gente, para reposicionar as coisas,
A gente então vai fazer um rápido intervalo comercial. Volta, tá perdoada? Viu? Obrigada. Eu sei que essas coisas acontecem, não é verdade? E as pessoas têm que ter a grandeza e humildade para saber reposicionar as coisas e partir, não é? Corretamente, do jeito que seja a felicidade geral de nós todos, não é verdade? Então a gente vai fazer um rápido intervalo comercial e volta com a Joana Prado e o campeão mundial de luta livre, Vitor Belfort.